Irmãos, vamos ouvir também o nosso irmão José nessa tarde, né, que vai estar trazendo a mensagem de Deus ao nosso coração, né? Louvado seja Deus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a você que está no alcance da minha voz, com a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Logo, eu queria te desejar também uma boa noite, de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós, antes de tudo, iremos fazer uma oração em favor de todos os residentes deste bairro, todos os residentes aqui perto desta praça. Nós estaremos orando e que Deus possa visitar cada morador aqui deste bairro. Oremos ao Senhor. Pai, santificado seja o teu nome. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, visita todos os moradores, ó Pai amado, que moram aqui perto, ó Pai amado, desta praça, Senhor. Deus, entra, ó Pai amado, com providência. Senhor Jesus, salva as almas, ó Deus. Senhor Jesus, convence o coração, ó Pai, do pecador do pecado, da justiça e do juízo. Pai, salva os pecadores, ó Pai. Deus, eu não sei, ó Pai amado, o que cada morador, ó Pai amado, está precisando, Senhor, mas Tu sabes, ó Pai. Tu sabes a situação de cada um, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te rogamos, ó Pai, a Tua providência, a Tua bênção, ó Pai. E mais importante de tudo, rogamos a Tua salvação sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, eu peço um momento da sua atenção. Você que está aqui na praça, ouvindo a palavra de Deus, que volte o seu coração para o Evangelho. Um momento da sua atenção para ouvir a palavra de Deus. Talvez você deve estar fazendo algum afazer, não sei. Mas um momento, volte o seu coração para a palavra de Deus. E nós iremos hoje pregar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Nós iremos ler o verso 1. Assim diz a palavra de Deus, no versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E agora, no versículo 2. Versículo 2, diz a palavra de Deus. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Deus abençoe. No versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com gosto. Agora vamos ler no versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus. Nós lemos uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus. Jesus, ele estava entrando na cidade de Jericó.
Jericó, a qual o Senhor tinha efetuado o milagre do cego Bartimeu. E a fama de Jesus correu por aquele lugar. E acendeu no coração de Zaqueu o desejo de conhecer a Jesus. Certo que ele ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. Com certeza ele ouviu falar que Jesus, ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Com certeza ele ouviu falar que Jesus, ele curou um leproso. Com certeza ele ouviu falar que Jesus, ele curou o paralítico. Com certeza ele ouviu falar que Jesus tinha a palavra de Deus e que Jesus era o Messias, o Cristo do Senhor enviado à humanidade. Como o texto nos diz, Zaqueu era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos naquela época. As pessoas viam os cobradores de impostos com um olhar mau, um olhar de ladrão, um olhar de usurpador, porque era costume daquele tipo de profissão cobrar mais do que o governo exigia, no caso o governo romano. Isto despertava uma certa ira no povo. Mas Zaqueu, independentemente da classe social que era, ele tinha um desejo, e esse desejo era o desejo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus. Então, ele vê que Jesus vai passando no meio da cidade e sobe numa figueira brava. E ali, Jesus não tinha visto fisicamente com os olhos físicos de Zaqueu, mas por revelação, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus já conhecia Zaqueu. Aos olhos humanos, Zaqueu, ele não tinha ideia que Jesus o tinha visto, nem mesmo que Jesus sabia o seu nome. Mas Jesus, por revelação, ele já sabia Zaqueu. Jesus, ele quer dizer para você nesta noite, independentemente do que você esteja fazendo, independentemente do que você é, Jesus, ele te conhece. Pode o mundo todo te abandonar e até mesmo te rejeitar, mas Jesus, ele te conhece. Talvez você esteja na mesma situação de Zaqueu, uma pessoa de má fama, mas Jesus, ele diz para você que o projeto dele é salvar o pecador. Ele quer salvar o de má fama, ele quer salvar quem se encontra na sarjeta. Então Jesus, ele diz: me convém, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Jesus, ele chama Zaqueu, melhor, ele diz que quer pousar na casa de Zaqueu. E aquele povo ficou murmurando: como é que pode? Esse homem conversa com cobrador de impostos e com pecadores. Então Jesus vai na casa de Zaqueu. E ali Zaqueu, ouvindo a palavra de Deus, ele chega aos plantos e fala o seguinte com Jesus: Senhor, porventura eu tenha defraudado alguém, eu retribuirei quadruplicado. Jesus, meu querido, ele quer entrar na sua casa. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus, ele deseja salvar a sua alma. Mas você deve fazer o que Zaqueu fez: se arrepender. Zaqueu, ele se arrependeu de tudo aquilo de errado que ele tinha feito. Naquele momento, ele chegou aos plantos e confessou o seu pecado. Jesus está te dizendo: arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que é um miserável pecador e depende da graça de Deus. Depende que Jesus entre em sua vida, assim como Zaqueu fez. E o mais interessante, meu querido, que Jesus, ele diz para Zaqueu, não uma palavra maldosa, não. Jesus diz o seguinte para Zaqueu: que este verdadeiramente é filho de Abraão. Zaqueu, o que Jesus quis dizer com isso? Que verdadeiramente Zaqueu
era filho de Abraão, porque Abraão, ele creu, ele era o pai da fé. E Jesus disse, assim como Abraão um dia creu em mim, Zaqueu também creu. Jesus, ele quer te fazer um filho de Abraão, não porque você veio literalmente da descendência de Abraão, não, mas sim porque você creu. Você creu no unigênito Filho de Deus, em Jesus Cristo. E vemos como a vida de Zaqueu, ela foi transformada. Zaqueu outrora vivia na sarjeta, Zaqueu outrora vivia no pecado, mas Jesus, ele tem prazer de salvar o pecador. Ele diz no final desta passagem que foi justamente por esse motivo que ele veio ao mundo. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus tem salvado milhões e milhões de almas, arrebatadas do fogo do inferno. Querido, você hoje está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você hoje está tendo a oportunidade de conhecer a Cristo. Não deixamos para mais tarde, não. O sábio rei Salomão falou o seguinte: façamos o que é bem em tempo oportuno. Este tempo é o tempo oportuno. É o tempo de você tomar a melhor decisão da sua vida, fazer a melhor ação da sua vida, que é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é o divisor de águas na vida do ser humano. É quando ele tem o seu caráter transformado. Tanto que o primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre da transformação. Transformou a água em vinho. Jesus, ele deseja entrar na sua vida, mas você tem que fazer igual Zaqueu fez, recebê-lo. E diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele não recebeu de qualquer jeito Jesus.